Bom, já botei aqui para gravar a nossa aula. Tudo bem, meninas? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sara. Oi, boa tarde. Oi, Tainá, tudo bem? Acho que a Tainá não chegou ainda. Oi, Aninha, tudo bem? Também acho que ainda não chegou. Bom, seguinte, meninas, eu tenho acompanhado e preparado os materiais de vocês, né, das nossas aulas de segunda, e eu me deparei aqui com algumas informações importantes. Nós já estamos caminhando aí para o final da nossa parte teórica daquilo que seria aplicado de maneira presencial com vocês. Então, eu meio que fiz um esquema, né, num caderno meu para poder entender aquilo que a gente já tinha trabalhado, aquilo que a gente não tinha trabalhado, e a gente já preencheu grande parte de todo esse conteúdo. E aí, qual era a minha ideia com vocês para pelo menos esses nossos próximos 2 encontros, tá? A minha ideia é que a gente faça um esticadão com questões. Eu sinto falta de fazer questões com vocês. Hoje a Inara me mandou, a Inara não, a Sara me mandou algumas questões também, né, para que eu possa é, explicar para ela, mas eu sinto falta de certa maneira, trabalhar com vocês de maneira conjunta, né? Na sala de aula, eu passava para vocês a questão, e aí a gente tentava trabalhar, as dúvidas apareciam, eu tirava, e eu queria fazer questões com vocês, até para a gente pegar as manhas, pegar as formas, hum, as possíveis maldades que a banca possa colocar. Eu acho que isso se torna importante. E, obviamente, pela questão do ensino à distância, né, a gente perdeu um pouco dessa relação. Então, acho que seria bem importante aí a gente trocar essa prática, a gente colocar em prática essa minha necessidade. Tá? Antes disso, eu queria que vocês, meninas, me respondessem uma perguntinha que eu vou fazer para vocês. Tá? Deixa eu começar aqui pelas que já me responderam. Eu vou começar pela. A Ana tá por aí? Ana, você chegou? Vê se a Ana tá por aqui. Acho que ainda não. Inara tá por aí, não tá? Tô aqui. Inara, me diz o seguinte, não precisa fechar o microfone, não. Dentre as matérias geográficas aí que nós estamos trabalhando, existe alguma matéria que você tenha uma dificuldade adicional, uma dificuldade maior, algum ponto que você queira que seja destacado novamente, ou que você estude, mas que você sente que não encaixa, algo que você queira falar comigo para que eu possa trazer novamente numa aula? Posso só dar uma olhadinha aqui no caderno? Claro, com certeza. Oi, Milena, tudo bem? Como é que você tá? Oi, tudo bem, e você? Também, tranquilo. Você ouviu o que eu perguntei agora para Inara? Ouvi sim. Tem alguma coisa que você, pô, escorrega, não entende legal, tem certa dificuldade? Eu tô pensando aqui também. Vai pensando aí também. Sara, a mesma pergunta para você. Tem alguma coisa que você ainda está escorregando, que tem dificuldade? Tirando, obviamente, as questões que você me mandou, tem alguma coisa que você ainda olha e fala: caramba, pô, eu preciso rever melhor esse tema? Dá essa resposta aí. Tainá, a mesma coisa para você. Eu sei que você não curte a geografia física, né? Que você não tem esse apreço, Era isso mas que eu ia falar, no geral, geografia física mesmo. Mas tem algum tema da geografia física que você, tipo, tu fala assim, caraca, Igor, aparece isso pra mim, ou então, do tipo assim, pensa num tema que se aparecesse no Enem, você ia balançar, ia falar, caramba, não tô segura pra esse tema. Tem alguma coisa assim que você fale, pô, Igor, me complica um pouco mais, ou eu tenho certa Vou facilidade? ver aqui também, peraí. Tá bom. Eu preciso que vocês me digam isso para eu poder, de repente, anotar, e aí a gente pode marcar uma aula onde vocês podem trazer as dúvidas e aí eu vou só solucionando esses problemas pequenos que a gente pode ter. Ao mesmo tempo, eu vou preparando aqui já o material para a nossa aula de hoje
para quem chegou depois, eu fiz um documento com 60 questões de geografia, tá? Seria interessante aí que vocês acertassem na base de 48 questões, seria um número bem, bem legal, tá? Não quer dizer que teria que ser esse número, obviamente, mas acertar 48 de 60 é a mesma coisa de você meter 80% de aproveitamento numa prova. E esse número é um número muito bom, né? Se vocês conseguirem 80% no Enem, nossa senhora, é uma nota excelente. Se bem que 80% na UERJ não te garante aprovação, né? Mas, de maneira geral, obviamente. Mas no Enem, 80% aí numa prova com uma boa redação, se você conseguir 800 na prova do Enem, mais uns 850, 870, ou 900 numa redação, a vaga está garantida, você corre pro abraço, tá? Então eu queria ouvir de vocês aí, tô com um papelzinho aqui anotando, para a gente poder chegar nesse denominador comum aí. Quem quer começar? Oi, Sara, pode falar. Oi, foi mal. Então, eu acho que essa parte da geografia física e também climograma. E, tipo assim, eu tenho muito na cabeça aquele negócio de ventalize, contralize, pressão e tal, todo esse mecanismo, assim, tipo, de uma forma que, não sei, pra ficar mais claro, assim, tentar fazer mais Beleza. relação com isso. Vento alísio e contralísio. Beleza. Mas acho que a parte de climograma é pior pra mim. Tá, eu vou te falar uma coisa, independentemente do que eu vou te falar agora, vamos ter uma aula sobre isso, tá? Mas no Mais O2, no site do Mais O2, eu gravei toda a climatologia. E o que eu fiz? Como é que eu gravei essas aulas? Eu deixei um quadro pronto e eu só fui mudando o quadro de acordo com o clima. Então eu confesso a você que é difícil você assistir a aula e não perceber, no mínimo, uma certa característica geral da matéria. Então eu te convido a assistir porque eu gravei todas as aulas de climatologia, tá? Mas isso não quer dizer que eu não vou dar esse foco na nossa aula de segunda-feira, tá? São coisas diferentes. Mas eu te convido a assistir essa aula porque eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Mais alguma coisa, Sara, que você queira levantar aí? Não, Você acho que falou de... eu lembro, eu só acho que só isso. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Eu ia falar climatologia também e vegetação. Vegetação e climatologia. Vegetação e climatologia. Lembrando também, Tainá, que todas as aulas de climatologia estão gravadas, tá? Elas estão gravadas no site do Ensino Mais 2. Se eu não me engano, são 30 aulas, tá? 30 aulas é muita coisa. As aulas são curtas, são objetivas, então vale a pena assistir, tá? Valeu, Tainá, e valeu, Sara. Inara? Eu também tô com a Tainá, a mesma coisa. Mas é porque também eu tive uma base muito fraca em humanas, né? Nas minhas escolas antigas. Daí, por exemplo, tem vários teminhas que a gente debate assim, na aula que eu nunca nem ouvi falar. Tipo, agora a Sara Tipo? falou. A Sara agora falou esses dois nomes aí que eu não sei nem o que é. Ventoalísio e contralísio? É. E tem vários também que Fala pra depois mim. vocês. Não, mas você explica na aula, eu entendo, sabe? Aí eu Mas, anoto, faço minha anotaçãozinha. Às mas vezes você não lembra de surge mais nenhum? assim. Não, é que às vezes surge na aula, alguém pergunta, e sobre isso? Aí eu falo, tipo, gente, eu nunca nem Fala, ouvi pô, falar nunca vi isso. disso. Entendi. E você está estudando por onde, Inara? Só pelas aulas? Você está consultando mais O2? Está fazendo exercício? Eu estudo pelas suas aulas mesmo, pelo Mais O2. Eu também tenho Descomplica. E é Sim, isso. E legal. faço os exercícios da aula mesmo. Legal. Muito bom. É... Milena, tudo bem? Como é que você tá? Então, a Tainá falou, eu lembrei. Pra mim, essa parte de vegetação é muito ruim mesmo. Tipo, Vegetação. eu tava olhando umas questões do Enem que tem uns bagulhos de, tipo, caducifólia, Esses é, nomes, né? esses nomes, assim. E, tipo assim, eu sempre... Eu ouvia no ensino médio, mas eu nunca entendi isso. Tipo assim, no ensino médio eu não era nem um pouco fã de geografia. Então, assim, eu nunca fui muito desse negócio de vegetação. E cai muito no Enem. Tá, então no caso, esses são esses nomes: caducifólia, latifoliada, higrófita, xerófita, são esses nomes Isso mais chatinhos, mesmo. né? Beleza.
São esses nomes mais técnicos. Eu lembro que uma vez, foi muito engraçado, eu passei um trabalho para os alunos, acho que isso foi no nono ano. Foi no nono ano, se eu não me engano, nono ano. E aí eu passei um trabalho para os alunos que os alunos poderiam escolher um tema geográfico para poder preparar um dicionário. E se eu não me engano, era uma turma pequena, se eu não me engano, tinha 12 alunos. Dos 12, 3 alunos fizeram um dicionário sobre vegetação. Então, eu perdi esse documento, eu perdi esse arquivo de troca de computador e tal, mas era muito legal porque era um PDF, sei lá, de 4, 5 páginas, aí, tipo assim, por ordem alfabética, aí tinha lá em cima uma palavra com A de vegetação que era difícil, aí tinha a definição do lado. Aí do lado tinha caducifólias, aí tinha lá do lado esquerdo o que era. Cara, era muito bacana, só que eu perdi esse documento. E sempre quando alguém fala sobre esses nomes, me bate aquela dor de ter perdido o documento. Então eu fico triste por isso. Mas fica tranquila que isso é algo fácil da gente explicar, isso não é difícil. Mas eu tô vendo aqui uma certa repetição de conteúdo, climatologia e vegetação estão aparecendo mais. Ana Luísa, tudo bem? Tá por aí já? Ana Luísa. Eu acho que ela não tem microfone. Não, mas aí ela pode escrever para mim, não tem nenhum problema. Deixa eu ver. Até agora nada. Beleza, vamos seguir. Inara, além da parte física, na parte humana ou na parte geopolítica, alguma coisa que você ainda tenha dificuldade, algo que ainda te arraste um pouco? Não, da outra parte eu acho mais tranquila. Beleza. Milena, mais alguma coisa também que você tenha dificuldade aí? Não, assim, geopolítica foi uma coisa que eu sempre gostei bastante, então não tem muita coisa, não. E geografia humana? Urbanização, população, campo, agricultura, pecuária. A gente tem a parte da indústria também, que é importante. Bens de produção, bens de consumo, toyotismo, fordismo, volvismo, revoluções industriais, impactos ambientais Eita, toyotismo, fordismo também, pelo amor de Deus. também. Modelos de produção. Igor, Caraca, meu irmão, todo dia muita ligação, caraca. Modelos de produção, pode falar. você ainda vai dar a crise de 29? Então, essa parte, ela não entra na geografia pelo viés da crise. Ela entra quando a gente estuda fases do capitalismo. E essa aula já foi. Foi uma aula que eu dei para vocês que eu expliquei. Expliquei um pouco, acho que foi lá no começo da pandemia, eu expliquei bolsa de valores, expliquei um pouquinho de marxismo, de mais-valia, de marxismo, né, de mais-valia. Mas a gente pode voltar a trabalhar nisso. Te interessa? É algo que você tem dificuldade? Não, é porque eu não lembro mesmo. Eu lembro dessa aula de capitalismo, mas eu não lembro desses temas, porque também tem o keynesianismo, né, depois da crise de Isso, 29. isso aí. E foram temas que eu não lembro que você abordou na aula, que eu acho importante. Não sei Beleza, se vou você botar ia aqui. abordar depois. E eu abordo também, não sei se você vai lembrar disso, mas quando a gente fala de industrialização brasileira, o grande impulso externo, né, o grande fator externo que leva a nossa industrialização é o incentivo grande que se dá à indústria brasileira com a crise de 29. Então eu sempre comento também nessa aula, mas beleza, está anotadinho aqui também. Deixa eu pegar mais um papelzinho aqui que eu já fiz muitas anotações nesse. Tainá, alguma coisa a mais? Sara, Milena, Inara? Não, só isso. A hora é essa, eu vou respeitar exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Então, no caso, climatologia, vegetação, vegetação. Aqui na climatologia. Oi, pode falar. Essa questão da vegetação, às vezes eu vejo umas questões até com mapa, tipo, para você reconhecer no mapa o tipo de vegetação. Aí, tipo assim, se puder, tipo, não sei, tipo, mostrar uns mapas diferentes assim, sabe? Você sabe que isso é sexto ano, hein, Milena? Não, eu Isso é sei, tipo, Identificação é sexto ano, hein? não é tipo identificação das coisas básicas, assim. É porque, tipo, são umas questões que ele mostra como se, tipo, você soubesse exatamente a parte de vegetação de cada parte do mapa, sabe? Entendi. Nomes. Beleza.
Show de bola. Modelo de produção. Modelo de produção. E também fases do capitalismo, para crise 29. Fases do... Igor, Oi. se pudesse, tipo assim, em relação à cartografia, estrutura da Terra, aquela coisa de relevo, de agente externo e tal, se desse para pegar mais... É porque, assim, eu sei, mas em uma questão muito difícil, por exemplo, do Enem, eu não sei se eu acertaria, então... Não, eu tentar... entendo isso. O que acontece? A climatologia, ela foi dada no início do ano de maneira presencial para vocês. É a primeira matéria do ano. E com a mudança de data do Enem para janeiro, os professores vão ter que reformular o andamento. Não vai ter jeito, você vai ter que reformular isso. Então, esses tópicos aqui, eu vou tentar passar para vocês agora de modo mais lento, porque nós temos mais tempo. Eu quero lembrar vocês que se fosse o calendário anterior, nós teríamos apenas mais 8 aulas de geografia até o Enem. 8. Vou repetir. Nós teríamos mais 8 aulas de geografia. 4 em setembro, 4 em outubro, já seria o Enem. Agora, nós temos 4 em setembro, 4 em outubro, 4 em novembro, 4 em dezembro. Já são 16. E a gente ainda tem o chorinho de janeiro. Então, a gente tem quase 20... Vou resumir, vou botar no número mais tranquilo. A gente tem quase 15 aulas ainda. 15 aulas. Então, nós precisamos focar nesses temas que vocês têm mais dificuldade, mas nós também precisamos trabalhar outras questões importantes. Então, o que vocês estão levantando são pontos importantes que eu tenho que sentir de vocês. Eu tenho que ter o diagnóstico disso. Então, a gente também ouviu aqui cartografia. É bom voltar nisso. Beleza. Cartografia. Só a última coisa, é Oriente Médio também, que é coisa pra caramba, tipo... Oriente muito... Médio já é um tema. Oriente Médio já é um tema que cai muito pouco no Enem, né? Mas a gente tem que ver também. Eu não tinha colocado isso no nosso calendário para a prova presencial do Enem. Mas se a gente tiver tempo, a gente chega em Oriente Médio. Quer ver uma coisa? Blocos econômicos. Responde para mim aí, se é tranquilo para vocês. Eu acho bom revisar, porque eu acho que é muito detalhezinho. Tá vendo? Tô falando. Blocos econômicos. Show de bola. Beleza. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos. Para a gente poder trabalhar isso aqui. Show de bola. Deixa eu produzir aqui para vocês. Agora vai. Peraí. Bom, alguém aqui, Inara, Milena, Sara e Tainá, tem objetivo de faculdade particular? Inara, Milena, Sara e Tainá. Faculdade Não. particular? Beleza. Show. Vamos lá. Seguinte, vou compartilhar tela com vocês, tá? E eu vou dar 2 opções, preciso que vocês me respondam o que vocês preferem. Opção número 1. Eu leio com vocês e nós fazemos juntos a questão. Ou eu dou um tempo para vocês poderem fazer, vocês fazem e nós comentamos a questão. O que vocês preferem? Acho que é a segunda. Beleza. Segunda. Inara falou a segunda. Tainá também é a segunda? Sim. Beleza. Sara, segunda também? Aham. Beleza. Milena também prefere o segundo? Aham, por favor. Beleza, vamos lá. Vou colocar a primeira questão aqui na tela. Todo mundo está conseguindo ver bem? Estou conseguindo enxergar legal? Aham. Tá tranquilo.
Beleza. Então, essa primeira aqui é uma questão do Enem 2017. Ah, importante. Deixa eu falar uma coisa antes aqui. Eu vou chegar para cá, vou explicar para vocês o que eu vou fazer. Eu faço isso em outros lugares. Eu vou diminuir a tela aqui e vou deixar o chat aberto aqui no cantinho. Quando as 4 meninas colocarem aqui ok, eu passo de questão. Quer dizer, eu comento a questão. Beleza? Vamos lá. Beleza? Beleza. Falta só a Sara. Ok, vamos lá. Depois eu vou querer saber se a galera acertou ou não, ou se tem dúvida, hein? Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Tá aqui, ó, parte importante da nossa questão. Isso limitava ou até mesmo impedia o acesso à terra para trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Então, no caso, a gente está falando de uma questão aqui que é uma questão de um nível aí médio, fácil, médio, difícil, de 0 a 10, né, sendo 10 o mais difícil e 0 o mais fácil. Essa questão seria de nível 4, 5. É uma questão que o aluno de medicina precisa botar a bola na caçapa do fundo, não pode dar mole com essa questão, beleza? Ele fala de um acesso complicado à terra, acesso difícil, né? A lei de terras, ela dizia, ela tinha como parâmetro, tinha como lei, como pressalto, né? O fato de que para você ter acesso à terra, você precisava ter dinheiro, né? E a gente está falando aí de um momento da história brasileira de libertação dos escravos, fim da escravidão, né? Então só teria dinheiro, só teria acesso à terra, na verdade, quem teria dinheiro, e só tem dinheiro quem já tinha terra, né? Então, nesse momento, eu iria reforçar a concentração de terra na mão daqueles que já tinham algum tipo de empreendimento agrícola, ou alguma fazenda, ou algum sítio, ou alguma chácara, e assim por diante. Então, no caso, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de. Está aqui o ponto importante da questão, né? Essa situação vivida anteriormente acentuou um processo. Que processo foi esse? O processo da concentração fundiária. Resposta certa é a letra C de casa. Beleza? Vamos lá. Questão número 2.
Boa, Sara, obrigado. Boa, vamos lá. Tempo bom, galera. Conseguiram fazer uma questão aí de 0 a 10, ordem de dificuldade aí de 6 a 7. Não é uma questão tão fácil assim. Vamos lá. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos de Flandres ou da Itália procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa feudal. Então, a chave da questão, o ponto-chave da questão, tá de você conseguir entender como é que esse texto aqui se relaciona com o aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico da Europa ocidental feudal. E aí, olha que ponto curioso no texto. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos da Flandres ou da Itália são locais comerciais, tá? Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Então, houve aqui uma mudança na forma de produzir, na forma de criar, né? Na forma de manter esses produtos vivos e ativos e acesos para o comércio. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado. Eles desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. Então ele está falando de aperfeiçoamento da atividade pastoril, que está bem claro no texto, e um avanço técnico da Europa Ocidental, que resultou do... Qual é a causa desse aperfeiçoamento e desse avanço técnico? Letra A, crescimento do trabalho escravo? Não. Letra B, desenvolvimento da vida urbana? Já pode estar mais próximo aí, né? Letra C, padronização dos impostos locais. Não trabalha com imposto em nenhum momento, e isso também não se relaciona com o que está marcado em vermelho. Letra D, uniformização do processo produtivo. Essa questão, ela joga para você aí à luz de uma dúvida. Então, a letra D e a letra B ficaram marcadas em laranja, né, em amarelo. E aqui, por último, desconcentração da estrutura fundiária. Ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre produção de fato, tá? Nós temos a letra B, desenvolvimento da vida urbana, e temos a letra D, uniformização do processo produtivo. E aí, todo aluno trava na D ou na B ou na D. Sempre trava nessa parte. Mas se você perceber, tá? O que faz mais sentido para a questão é o gabarito, que é a letra C. Desculpa, a letra C. A letra B, desenvolvimento da vida urbana. Vai ser ela aqui, né, que vai ser a causa, de fato, para esse aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa Ocidental feudal. E aí vale lembrar aqui, tanto Flandres quanto a Itália, esses dois pontos, essas duas áreas, são áreas importantes para o comércio. E o comércio dá característica para o meio urbano, para a vida urbana. Então, o gabarito da questão aí seria a letra B de bola, beleza? Questão tranquila aí, de nível 6, 7, que eu falei para vocês, que nós precisamos ter atenção. Já é uma questão um pouco mais dificinho aí, para a gente poder entender, tá? Vamos lá. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua distribuição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Ih, desculpa, galera, eu li para vocês. Vai lá. Perdão, me empolguei.
Boa, Sara. Muito bom. Botei na Moinara. Boa. Vamos lá. Questão aqui também, né, de nível de dificuldade 5 para 6, talvez um 5,5 aí com tranquilidade. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. O gabarito está aqui, a questão, tá? Descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros do século XVIII e XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como, cara, se eles falam o meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, mas ele vem sendo destruído, isso aí justifica o atraso, a ignorância e a falta de cuidado, né? O autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como, letra A, ferramenta essencial para o avanço da nação, letra B, dádiva divina para o desenvolvimento industrial, letra C, paisagem privilegiada para a valorização fundiária, letra D, limitação topográfica para a promoção da urbanização, ou letra E, obstáculo climático para o estabelecimento da civilização. Dá para você marcar, dá para você se confundir com facilidade entre a A e a B. Com facilidade. Só que no momento, a questão, a letra que mais se encaixa na número 3 aqui, com uma certa dificuldade, porque são duas muito próximas, o gabarito é a letra A. Então a letra A seria o gabarito aí para você. A letra B não seria. Em nenhum momento ele fala de Deus, dádiva de Deus, de questão religiosa, né? Em nenhum momento ele fala sobre isso. Então, por essa razão, a letra A é uma letra que se encaixa melhor como gabarito dessa questão. Atenção, galera, porque o Enem ele tem como característica essa possibilidade grande de duas opções muito próximas, tá? Essa 3 aqui é uma que pode te gerar um certo desconforto. Então, fica atento a isso. Beleza? Questão número 4. Deixa eu botar aqui para baixo para vocês poderem chegar com mais facilidade. Questão número 4. Questão um pouquinho mais chatinha. Vamos lá, meninas. Deixa eu só reduzir aqui para vocês não ficarem com muita informação na tela. Pronto. Pronto. Vamos lá. Sara e Milena, beleza. Faltam mais duas. Boa! Vamos lá.
Eu quero saber o seguinte: questão fácil, difícil, ela é um pouquinho mais chata, né? O que ela fala para você aí? A África Ocidental é conhecida pela dinâmica das suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. Valorização dessa mulher africana, né? A sua presença, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como vendedoras ambulantes, que é um ponto importante da nossa questão, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. A abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades brasileiras, nas cidades do Brasil, escravista no século XVIII e XIX, e que se observa pela. Lembrando, galera, que o nosso escravo, ele é um escravo que veio da África Ocidental, da costa oeste, tá? Da África. Costa do Marfim, ali próximo de Angola, né? Toda essa região do leste, do oeste africano, foram regiões da onde partiram os principais navios negreiros aí, trazendo os escravos para o Brasil. Lá, culturalmente, elas já eram grandes mulheres que tinham como grande destaque o bom jeito para o negócio, como a questão fala, uma maior autonomia e maior mobilidade. E aí, a questão fala o seguinte: a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista nos séculos XVIII e XIX, que se observa pela restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. Nem faz relação com o texto, né? Pelo contrário. Então, isso aqui está errada. A convivência entre homens e mulheres livres de diversas origens no pequeno negócio, aí tu me complica, campeão, aí você me dificulta. Vamos lá. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Opa, uma questão já bem próxima do que está sendo escrito aqui. Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados? Não. Não. Eu não tinha dissolução dos hábitos culturais. Não tinha. Eles traziam esses hábitos para cá. Mas, por vezes, né, existia uma dificuldade de se manter. Mas muitos dos hábitos culturais trazidos pelos escravos fazem parte até hoje do nosso dia a dia. Né? E letra E, entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. Eles não ocupavam o pequeno comércio urbano, né? Ocupavam os grandes comércios, as padarias, os pequenos restaurantes, os pequenos armazéns, né? Esqueci o nome agora, como é que é aquele mercadinho pequeno? Esqueci agora como é que é o nome. Aquelas vendas, mas não é. Fala. Mercearia. Mercearia, obrigado. Muito obrigado. Essa é a palavra que eu queria. Né? E aí, no caso, sobrou a letra C e a letra D. Quando você olha para C e para D, a C se conecta com a pergunta. A D se conecta também com a história, mas não relacionada diretamente à pergunta. Então, a letra C é o gabarito certo, responde de maneira mais adequada à pergunta da questão. Gabarito para vocês aí. Letra C de chave. Vou fazer a 5 e quero ouvir de vocês depois como é que vocês estão, tá? Quero saber quanto que vocês acertaram aí até a número 5. Vamos lá, vocês podem fazer, essa questão é bem tranquilinha, leia com calma e leia o texto com emoção que a questão vem fácil. Beleza? Vai lá.
Boa, Sara, boa. Boa, Tainá. Boa, Milena. Boa, Inara. Vamos lá. Participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. Certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e a atual. A resposta dele surpreendeu a todos. Não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo, e a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo. Faz todo sentido. A música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento de um país moderno. Exigir o mesmo de uma música feita hoje no interior conectado, globalizado e rico como o que temos é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete seu próprio tempo. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá, é o amor que mexe. Cara, essas músicas são sertanejo raiz. É um interior triste, é um interior apaixonado, nostálgico, saudosista, com tristeza. A saída da cidade, a saída do campo, a ida para a cidade é algo melancólico. Sertanejo universitário, agora eu fiquei doce, igual caramelo, tô tirando onda de Camaro Amarelo. Cara, Camaro Amarelo na música sertaneja é o cara que tá multimilionário no campo, que anda com uma fivela de ouro no cinto, que tem um carrão, uma picape, uma fazenda, conexão Wi-Fi, que tem uma... Então, hoje, nós temos um interior, um meio agrário, um meio agrícola, um meio da pecuária, o campo brasileiro conectado, totalmente conectado, né? Totalmente não, porque é um exagero, né? Mas muito conectado à rede, ao mundo globalizado, à exportação, à indústria. Então, hoje, existe uma mudança nesse cenário. E a música, ela vai refletir aquela realidade. Então, a questão cultural indicada no texto ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro. O atual campo brasileiro vem com um crescimento do sistema de produção extensivo? Extensivo não, é intensivo. O que vem crescendo é o intensivo. Então já está errado aqui no comecinho, tá? Expansão de atividades das novas ruralidades. Opa! Novas ruralidades, novos aspectos do meio rural. Persistência de relações de trabalho compulsório. Ainda existe trabalho compulsório? Existe. Mas o texto não está falando sobre isso. Olha o perigo aqui, ó. Olha o perigo, ó. Olha o perigo aqui, que coisa perigosa para você marcar. Contenção da política de subsídios agrícolas. Aqui você também poderia achar que estava certo, talvez aí forçar um pouquinho a barra, mas também não. Letra E. Fortalecimento do modelo de organização cooperativa. Também existe um fortalecimento de organização cooperativa. Mas entenda, a questão não trabalha nesse aspecto. A questão não aborda essa temática. A questão está abordando as novas práticas rurais, as novas ruralidades. A resposta certa é a letra B de bola. Beleza? Adoro marcar coloridinho assim que fica bonitinho para você poder entender. Sara, Tainá, Milena e Inara. Foram 5 questões. Como é que vocês foram? Eu quero ouvir de vocês. Você pode voltar rapidinho na 2? Com certeza. 2. Foi só essa que eu fiquei em dúvida, realmente, entre a B e a D. Entre a B e a D. Mas acabou que eu entendi depois quando você explicou. Então você só errou uma. É. Beleza. Então até agora a gente tem. Então, no caso, deixa eu ver aqui. A Inara, né? Inara 4. Boa. Milena, como é que você foi? Eu errei essa também. Eu teria botado uniformização dos processos produtivos. Mas com a explicação você entendeu? Entendi sim. Beleza. Tainá?
Eu acertei 5. Boa. E Sara? Acertei 5 também. Muito bom. Vocês gostaram dessa forma de fazer questão? Eu gostei bastante. Também. Bastante Eu também. também. Beleza, então vamos lá. Vamos seguindo. 6. A gente pode seguir, então? Podemos seguir? Aham. Pode. Beleza, vamos lá. 6. Não vou ler, não. O 4. 4 OKs e eu continuo. Vamos lá. Boa, Sara. Beleza. Tainara, Inara. Tainá, Inara. Tainá, Inara, Tainara. Quase, né? Milena, ok. Beleza, vamos lá. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Ponto importante aqui. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos e independentes. Então, olha que ponto legal, galera. A questão ela fala sobre 3 aspectos importantes do trabalho, né, da produção. É necessário o trabalho, é necessário a terra e é necessário o dinheiro. Só que tem uma coisa curiosa. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis para a compra. Ponto importante. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é: então, está acontecendo um processo de transformação econômica. Qual vai ser a consequência desse processo? A expansão de terras comunais, que vai de encontro ao que está acontecendo, né? Não pode ser. Limitação do mercado como meio de especulação. Pelo contrário, eu não posso ter limitação de mercado. Eu tenho que ter o liberalismo do mercado, a mão invisível do Estado. Deixa o mercado trabalhar, deixa o capitalismo agir. Consolidação da força de trabalho como mercadoria. Opa! Diminuição do comércio como efeito da industrialização. Pelo contrário, a industrialização ela potencializa o comércio. Letra E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Aí você, mais uma vez, se depara com 2 questões que podem estar certas, né? Letra C, consolidação da força de trabalho como mercadoria, né? O trabalhador vira uma mercadoria. E a letra E, adequação do dinheiro como elemento padrão nas transações. Amores, o dinheiro que ele está se referindo aí é o dinheiro nota, é o dinheiro moeda, tá? E eu não tenho o dinheiro como elemento padrão, né? Existem hoje formas de você transferir o capital e você permite essas transações, né? Você pode transferir ações, você pode transferir mercadorias, né? Você pode transferir uma série de coisas que têm valor para poder
aportar, né, valor a essas transações. Então, eu não tenho esse dinheiro como um elemento padrão das transações. A resposta certa é a letra C, consolidação da força de trabalho como mercadoria. E eu estava dando uma aula, o aluno perguntou assim, pô, professor, eu não consegui entender o que seria o trabalho como força, né? O que seria essa consolidação da força de trabalho como mercadoria? E eu falei, dei um exemplo para ele, ele ficou pensando assim e falou, pô, faz todo sentido. Você imagina se um curso abre do lado do JLMed ali no mesmo prédio, tá? Igualzinho, com o mesmo formato. E aí você tem o dono do curso convidando os professores de JLMed para poder migrar para esse curso. E aí, olha que ponto louco, né? Que ponto maluco. Você tem o trabalhador como um produto que pode ser comprado, que tenha um valor. Né? Então, você vira uma mercadoria. Tem cursos que anunciam o melhor rendimento, ou o melhor objetivo, ou as melhores notas, de acordo com os professores do curso. Então, o professor ele passa a ser um ponto importante como um trabalhador que vai valorizar aquele processo de qualificação do aluno. Então, o trabalhador, por muitas vezes, ele vira uma mercadoria importante para o desenvolvimento do produto, para o desenvolvimento da empresa. Então, esse que é o ponto-chave dessa questão. Essa é a questão que quer ressaltar. A globalização ela vem trazendo esse aspecto de transformar a mão de obra em uma mercadoria que pode ser comprada ou vendida com facilidade. Vamos lá. Vamos tentar chegar na... Oi. Você falou do liberalismo, mas assim, tipo, ele não tem participação, né, o Estado não interfere na economia, mas ao mesmo tempo o Estado ele assegura os direitos individuais de cada um, né? Mas como é que isso se relaciona? Porque parece que a economia também está relacionada ao direito individual de cada um. Sim. Então, a sua pergunta é uma pergunta que poderia ser levada tranquilamente para uma faculdade de administração ou economia. Na verdade, o capitalismo ele quer o melhor dos dois mundos. Ele quer a não conexão do Estado na economia, mas ele quer que o Estado assegure as condições para que ele possa se desenvolver. E caso o capital não venha se desenvolver e entre em crise, o capital recorre ao Estado para que o mesmo consiga superar essa crise. Quando a gente fala dos direitos individuais, o Estado ele regula, mas ele não regula de acordo com os interesses do capital, até porque existem forças contrárias a esse processo. Os sindicatos, as cooperativas, os aglomerados de mão de obra, eles não querem permitir que exista de fato uma maior pressão sobre o trabalhador a respeito da necessidade que o capital tem de ser mais explorado. Vê se isso ficou claro para você, vê se isso ficou tranquilo de ser visualizado, porque caso não tenha, eu posso dar um outro caminho para essa minha conclusão. Você conseguiu entender o que eu falei? É tipo, o Estado segura o direito individual para que as pessoas não se manifestem contra ele, não afete o capital? É meio que isso? De certa maneira, sim. O Estado ele tem uma função de regulação, né, e de certa organização da economia. Porém, apenas para os aspectos favoráveis ao capital. Por outro lado, as questões individuais elas são muito descoladas do capital e são um pouco distantes do Estado, porque geralmente é a força individual, é o sindicato, como eu falei, né? É a cooperativa que dá voz a esse movimento de impedimento de uma maior exploração da nossa força de trabalho pelo capital. Então, o Estado, ele se vê, e por isso a importância da política, ele se vê como uma instituição, como um braço que tem as suas forças puxadas de um lado para o outro. Não que ele seja vítima disso, né? Até porque ele é conivente com um processo de capitalismo. Mas, por outro lado, se ele segurar muito o capital não consegue se desenvolver, fica mais amarrado e não gera um desenvolvimento econômico capaz de suportar as necessidades sociais. Então, o Estado ele necessita de uma política para que ele consiga se desenvolver, beneficiando cada um em um ponto, cada um em um momento, a título de ter uma certa paz entre esses grupos. Então, ele seria como uma esponja ou como uma mola
capaz de reduzir as tensões entre esses campos. E nem sempre ele consegue, porque por vezes, dependendo de quem está no poder, né, ele acaba favorecendo a direita liberal capitalista, e por outro lado você tem a presença de um movimento mais de esquerda, mais preocupado com a presença do Estado, com a regulação do Estado. Então, o que você está me perguntando é algo que, se você pergunta isso numa aula de economia, numa PUC da vida, numa FRJ, isso iria gerar uma discussão de horas e horas e horas. Talvez, se você fizer uma pergunta dessa para um professor de história, o cara vai acabar falando tanto sobre isso que ele vai gerar um debate que ele pode até fugir do tema dele, de tão interessante que é. A pergunta que você faz é muito importante, porque o liberalismo ele tem um certo limite. Né? Geralmente o liberalismo, o limite dele é a lei. Né? Mas a gente sabe que nem sempre a lei é o limite para o liberalismo, porque existem hoje manobras para poder superar essas amarras que o Estado pode criar para as políticas liberais. Então, assim, é um pouco complexo, não sei se eu me fiz entender, se eu conseguiu entender, Inara, o que eu falei? Entendi, foi a Sara, mas no caso... Desculpa, Sara. Não, Sempre não, confundo todo vocês mundo, duas. não, todo mundo confunde a nossa voz. Fala. Mas no caso do neoliberalismo também tem essa mesma questão, né? Só que aí ele abre um pouco mais espaço para a economia, ao mesmo tempo também que ele garante os mesmos direitos. Essa é a única... Repete. No caso do neoliberalismo, a única diferença do liberalismo é a intervenção na economia, mas em relação aos direitos individuais, os dois fazem a mesma coisa. Sim, mas no neoliberalismo tem uma outra parte importante também que você pode adicionar a esse teu conhecimento, que é a questão das privatizações. No modelo neoliberal, as privatizações ganham muito espaço, com a necessidade de passar para a iniciativa privada aquilo que era de direito do Estado. Então, durante os governos neoliberais, o que se tem como objetivo é você diminuir o tamanho do Estado, e muito dessa diminuição se dá com a privatização de empresas públicas. Isso é um ponto muito importante. Os governos liberais têm esse projeto, tá? E o que nós estamos passando no atual momento do nosso país é o momento de tentativa de maior liberalização econômica. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, tá? Clássico não, mas um exemplo atual. Nós temos hoje uma discussão muito grande com relação ao iFood, né, com o Uber Eats, aplicativos de entrega, que é um liberalismo ao extremo, né, sem relação de trabalho, sem carteira assinada, sem trabalho formal, sem formalidade do trabalho. E, ao mesmo tempo, nós temos também esses aplicativos, por vezes, dando, entre aspas, trabalho para aqueles trabalhadores que não tinham nenhuma perspectiva de ganho de nenhum dinheiro nesse período de pandemia. Por outro lado, um aplicativo chamado Boozer, que ele faz viagens de ônibus, né? Você entra no aplicativo, o ônibus encontra você num lugar, você compra a passagem ali, vai direto pelo aplicativo lá, entra no ônibus, vai com preço mais barato para outro lugar, São Paulo, região dos lagos, região serrana e assim por diante. Quando você começa a burocratizar a permissão dessas novas formas de relação econômica de produtos e serviços oferecidos, você também desestimula a vinda deles para o Brasil. E isso, aos olhos do mercado, é ruim, porque isso vai diminuir a questão do investimento aqui, que pode gerar trabalho. Então, para uma turma de medicina que estuda muito pouco geografia e história, a tua pergunta ela é excelente, porque ela permite uma discussão a respeito de modelos políticos, modelos econômicos. Mas hoje, quando você tem um governo como o atual, que é um governo liberal, um governo de direita, você deveria estimular mais a vinda de Uber Eats, iFood, Rappi, Boozer, aplicativos que vão aumentar a concorrência, gerar competição, diminuir os preços, facilitar e aumentar a oferta de serviço. Mas, por outro lado, você tem a maior exploração do trabalhador, o aumento da formalização do trabalho, menos mão de obra com carteira assinada. Então, essa gangorra direita-esquerda, liberal ou estatal, sei lá, direita, esquerda, liberal, não liberal, neoliberal, ela tem que estar sempre equilibrada aqui para poder atender de maneira satisfatória os dois braços. Esse é o grande desafio de uma democracia, é o grande desafio de uma organização democrática. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós estamos passando por um governo muito mais liberal do que o que nós tínhamos há 10 anos atrás com um governo de esquerda. E aqui não estou discutindo em nenhum momento que é bom ou que é ruim. Eu estou apenas levantando aqui os pontos importantes, porque a discussão que você suscita, Sara, é uma discussão complexa
inteligente, porém complexa, para a gente poder chegar num denominador final e bater esse martelo. Tá bom, mas deu pra entender, sim. Mesmo? Aham. Eu vou te dar um exemplo, um exemplo muito prático. O dólar tá 5,30, 5,30, 5,5, 5,50, sei lá. O agricultor hoje, brasileiro, tá deitando e rolando. E tá ganhando em dólar. Se ele ganha em dólar, ele multiplica o valor que ele recebe por 5. Então, tem uma frase que é assim: enquanto uns choram, outros vendem lenço. É mais ou menos isso. Quando você tem uma parte da população chorando, você pode ter certeza que uma pequena parte está sorrindo. Então, no momento do liberalismo ao extremo, que você diz, por exemplo, que tem um entregador que está ganhando uma miséria para trabalhar por muito tempo, sem carteira assinada, sem férias, sem parar, tem alguém que com certeza absoluta está ficando muito milionário com essa parte. E com certeza absoluta é o dono do iFood, né? É o dono do Rappi, é o dono do Uber, é o dono do Boozer, só para ficar nos mais conhecidos, porque esses, obviamente, estão criando ferramentas que são utilizadas como fonte de trabalho para uma parte da população que não tem condição de arranjar emprego, e, obviamente, quando essa galera trabalha muito, quer dizer que eles estão fazendo muita entrega, que está sendo produzido muita comida, isso está movimentando a economia e, de certa forma, enriquecendo o bolso daqueles que estão no alto das pirâmides aí sociais. Fechado? Foi, Sara? Aham, foi sim. Uma discussão um pouco mais bonita, né? Mais elevada aí, né? É, porque que envolve vários setores, né? Mas deu pra entender, sim. Show de bola. Vamos lá. Agora o bicho pega. Deixa eu só botar essa tabelinha aqui, essa imagenzinha aqui do lado. Pra vocês poderem visualizar melhor. Que besteira. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Climatologia. Vamos ver se vocês estão bem ou se vocês estão mal. Falta só a Tainá. Tainá é geografia física. Olha aí. Vamos lá. Agora eu quero ver. Ah, beleza. Vamos lá. Umidade relativa do ar por região do país. Não, show. Beleza, Tainá. Vamos lá. Umidade relativa do ar por região do país para o dia 28/8/2014. Quase aí 6 anos, né? Região, aí tem aí para você aí a umidade relativa, né? Você vê a umidade baixa no centro-oeste, essa época do ano realmente é mais seco, no norte também, né? A pluviosidade alta no nordeste, também no sul, né? E você vai as temperaturas. Temperatura de 4, 9, 4, 11, 19, 20. Temperatura muito baixa no sul do país. Uma temperatura muito baixa no norte do país. 18 graus no Acre. É baixo demais. 17 graus aí. A gente está falando de Cuiabá e Campo Grande. 11 e 17, né, respectivamente.
O Nordeste com uma temperatura também baixa, 18 graus, 21, né? E aí, no caso, aparece para você lá. No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante para explicar o índice? Qual fator foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões Nordeste e Sul? Galera, Nordeste e Sul. Nordeste e Sul com altos índices de umidade. Tá? O que justifica isso? Letra A altitude, que forma barreiras naturais? Não, não tem relação, galera. Por favor, não marque essa. Letra B, vegetação que afeta a incidência solar? Tá certo que afeta, mas não é o fato que vai levar isso em consideração para a umidade na atmosfera. Massas de ar que provocam precipitações? Opa. Correntes marítimas que atuam na troca de calor? Também está certo. A corrente marítima atua na troca de calor, mas não é o ponto mais importante aqui para gente. Tá? Letra E, continentalidade, que influencia na amplitude da temperatura? Também está certa, mas não tem relação com a questão. Letra certa é a letra C, a massa de ar, que vai provocar as precipitações nas regiões brasileiras. Lembrando aqui, ó, mousezinho aqui, ó, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica, massa polar atlântica. Rapidinho para a galera que esqueceu, ó. MEC, MEA, MTA, MTC, MPA, as 4 massas, beleza? MEC, MEA, MTA, MTC e MPA. O E significa equatorial, o T significa tropical, o P significa polar, o C continental, o A atlântico. Então, por favor, atenção a isso. Por favorzinho, tá bom? Não vai dar mole com esse tópico aí, não vai dar mole com essa questão. Fechado? Vamos lá. Ah! Milena, olha o que eu tenho aqui para você, Milena. Olha aqui o que eu tenho para você. Coisa maravilhosa, hein? Vamos lá, meninas. Podem fazer. Não, 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 Milena. Vambora. Vamos tentar. Vambora, 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 vambora. Sara já foi. Sara já foi. Tainá já foi. Eu quero ver a Milena colocando o ok. Essa eu quero ver. Vamos lá, Milena. Beleza.
Vamos lá, calma. Então falta só o ok. Falta o seu ok, Milena. Dá o seu ok. Tenta, dá o seu ok e falta o da. Beleza. Já botou o ok aqui porque deu um chute bonito, então. Vai lá, Inara, contigo. Beleza, vamos lá. Temos que estudar isso com atenção. Vamos lá. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, olha a primeira dica aqui. Folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos, não laterizados, vou explicar o que é isso aqui, ou tomados pelas formas bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. A questão, ela tem um texto extremamente difícil de ser entendido, mas o que eu marquei para você de amarelo é a resposta para a questão. Para começar, árvores de troncos retorcidos, isso aqui é cerrado. Folhas e arbustos ásperos, cerrado. Solos ácidos, cerrado. Então, tudo que está colocado aqui é cerrado. O que é um solo lateralizado? É um solo que sofre a lateralização. Então, no caso, é um processo também com relação à acidez dos solos. Tá? Atenção. Eu vou até desmarcar o lateralizado porque ele não vai ser importante para agora. A resposta está aqui em cima. Opa, aqui em cima. Ai, caramba. Aqui em cima. Árvores de troncos retorcidos, cerrado. Folhas e arbustos ásperos, cerrado. Sobre o solo ácido, cerrado. O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio da vegetação. Aonde tem cerrado no Brasil? O cerrado está próximo do centro-oeste, quer dizer, está no centro-oeste, num pedacinho de leve do nordeste brasileiro. O cerrado, ele é a vegetação característica do centro-oeste brasileiro. Então, se é do centro-oeste, não pode ser subtropical. Eu já tiro, calma aí, eu já tiro a letra D. Se é no centro-oeste, não pode ser equatorial. Eu já tiro a letra C. Se é no centro-oeste, eu já tiro a letra E, porque tropical úmido é no litoral. Se é no centro-oeste, eu já tiro a letra B, porque o clima semiárido é no nordeste. Só sobra, sem precisar, Milena, sem precisar saber nenhum desses nomes aqui, sabendo aonde fica localizado o cerrado, você mata a questão. Porque o cerrado é do clima tropical. E a vegetação, por consequência, é tropófila. Milena, vamos lá. Vegetação tropófila é a vegetação adaptada às mudanças do clima. Então, ela está adaptada a essa mudança do clima frio para o quente, do úmido para o seco. É a tropófila. A xerófila é uma vegetação adaptada a climas secos. A hidrófila é uma vegetação adaptada a climas úmidos. A aciculifoliada é uma que não existe, a planta, ela não tem folha. Ela tem, vou tentar mostrar para você aqui o que é aciculifoliada. Aciculifoliada. Aciculifoliada é isso aqui, ó. Essa é Igor, rapidinho, a B você falou que era o quê? Aquela da B? Peraí, deixa eu só achar a imagem aqui para eu poder voltar lá para você. Peraí. Tá. O aciculifoliado é o seguinte. Aqui, ó. Eu não tenho folha e eu tenho essa vegetação nesse formato de espinho, tá vendo? Ela não tem folha, ela tem espinho, é uma vegetação diferente, tá? Essa é a vegetação aciculifoliada. Deixa eu só terminar ali que eu falo para você. E a última, a semidecídua, é uma vegetação do bioma da floresta de Mata Atlântica, da floresta tropical, tá? Então também não pode ser a resposta. A letra B, xerófila, que você perguntou, né, Milena? É uma vegetação adaptada a climas secos.
climas secos e climas úmidos na C. Fala comigo, Milena. Você tá viva? Eu tava escrevendo aqui. Beleza. Pode repetir a letra E? A letra E, vamos lá. Essa semidecido aí é um subbioma, é um bioma da floresta tropical, da Mata Atlântica. É como se fosse dentro do bioma Mata Atlântica existe um trecho, uma área, um espaço que pode ser de uma vegetação de semidecida. O cara colocou aí só para ser um nome difícil para vocês, para complicar um pouco mais a questão. Oi, Igor. Oi. Quando você leu assim, tipo, troncos retorcidos, você sabia que era do Cerrado. Cada um deles tem o próprio estilo de tronco, de solo, Com certeza. essas coisas? É aula de vegetação. É aula de vegetação. Você lembra? Já viu o Rei Leão, não já? Já. Aquela cena absurda que é do leãozinho sendo levantado lá em cima, do Simba sendo levantado? Não aparece uma vegetação embaixo onde os animais estão? Na savana africana? Uhum. As árvores não são aquelas árvores que têm os troncos retorcidos assim, bonitinhos? É a mesma vegetação. O cerrado é a savana. Só que o cerrado é o nome da savana no Brasil. É a mesma vegetação. Entendeu? Entendi. Beleza, que bom, fiquei feliz. Mas olha só, Milena, não é por isso que eu não vou deixar de dar aula para você sobre isso, tá? A gente ainda vai ter aula sobre isso ainda. Tá bom, obrigada, Igor. Nada, tamo junto. E aí, meninas? Quem acertou aí? 6, 7, 8. Vamos lá. 6, 7, 8, 6, 7, 8. Eu errei a 8. Errou a 8. Ai, papai. Eu Sara. nem consegui fazer a 8. Mas agora Sara e Milena. Sara e Milena. Errei a 8. Errou a 8, Sara. Errei Eu não, até- porque eu chutei certo. Sara. Eu acertei, mas é porque eu não lembro se foi você ou se foi outro professor que falou que o Brasil praticamente é todo de clima tropical. E aí, no caso, semiárido também é tropical semiárido? Também é tropical semiárido. Ah, eu fui mais por isso. Tipo, eu sabia que era cerrado, mas eu não lembrava especificamente. Mas Beleza, mas beleza, foi bem, mandou bem. Amores, meninas fofas, posso continuar assim na próxima aula? pode Pode. ser. Pode? Tainá, curtiu? Bastante. Então, beleza. Meninas, anotei aqui, a gente deve ter mais uma ou duas aulas de questão, só de questão, tá? E depois a gente vai ter que ter urgentemente uma aula de vegetação para a gente poder amparar esses temas. Fechado? Deixa eu interromper aqui a gravação. Eita, acordou com tudo.